Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo, mas Prof. Giba na área. Vamos lá para mais um vídeo, galera. Vamos falar de que hoje? Vamos falar de sistema de equação. São dois métodos que nós vamos estudar, mas hoje eu vou falar só de substituição, beleza? Mas antes de começar o vídeo, deixa eu dar um salve aí para todos os alunos do sexto ano, meus aluninhos do sexto que me acharam aqui no YouTube. Então, já querendo divulgar o canal, calma galerinha, calma aí, não adianta já fazer propaganda porque ainda tá só no começo, mas ano que vem conto com a ajuda de vocês, beleza? Então vamos lá galera, para o vídeo de hoje então, sistema de equação, segue aí. Pois bem, vamos falar então de sistema de equação. Caiu uma questão de sistema de equações no nosso simulado e é o tema da próxima aula. Então vamos adiantar um pouco esse conteúdo, falar um pouco mais com calma aqui, porque existe o sistema de equação, se você seguir um método, né, são dois métodos, substituição e adição. Esse primeiro vídeo, vamos falar de substituição, e depois eu vou fazer um outro falando de adição. Então, a ideia é seguir o procedimento, existe aqui, como a gente fala, de procedimento correto de fazer. Então, se você seguir isso tranquilamente, o passo a passo, você não vai ter problema, tá? Então é claro que isso, com a prática, esse passo a passo vai ser bem tranquilo, tá? Então vamos lá para os exemplos. Só para a gente relembrar, né? Sistema de equação são essas expressões que aqui estão, geralmente com duas equações com duas variáveis, ou duas incógnitas, né? Claro. E nesse caso aqui nós temos um sistema possível e determinado. Posteriormente, ensino médio, essa quantidade de variáveis vai mudar, obviamente, e equações também. Então, vai ver então, aquela conhecida as matrizes, tá? Então, vamos ter esta situação. Vamos lá, então, para a resolução. Como fazer usando o método da substituição. Então, o primeiro passo, você vai estar vendo aqui o sistema, como está aqui o exemplo, e o primeiro passo vai ser isolar uma variável. Como assim isolar? Deixar isolada, sozinha, de um lado da equação e o restante do outro lado. Nós temos quatro possibilidades. Se eu olhar aqui, eu tenho o x e o y na primeira equação e o x e o y na segunda equação. Qual seria o movimento mais inteligente? Você escolher uma variável que apresente o coeficiente 1. Lembrando que aqui na frente tem 1. Tá? Ah, mas tem que ser o 1. Não, a ideia é facilitar o cálculo. Tá? Mas se não tiver? Se não tiver, eu vou apresentar depois o método da adição, que aí é mais fácil, é um método mais tranquilo de se resolver. Quando tem o coeficiente 1, o da substituição funciona bem legal. Então você vai escolher uma variável, x ou y, tanto faz, e vai isolar. Eu vou isolar o x, tá? Então, eu vou fazer assim, eu vou pegar a primeira equação, x mais y igual a 20, e vou isolar o x em um lado da equação, vai ficar assim, x igual a 20 menos y. Ponto. Eu isolei a variável, primeiro passo feito. Segundo passo, lembra lá do anterior? Eu isolei o x, ficou 20 menos y? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse valor que foi isolado e vou substituir na outra equação. Quem é a outra equação? A outra equação é o 3x mais 4y igual a 72. Ou seja, no lugar do x, que foi a variável isolada, eu vou trocar pela expressão 20 menos y. Ficando assim, 3 vezes 20 menos y mais 4y igual a 72. Beleza? Feito isso, vou para o terceiro passo. Uma coisa bem importante aqui, que às vezes os alunos se confundem na hora de substituir. Existem dois truques, tá? Não são truques, mas são coisas para você identificar se está fazendo certo ou errado. A primeira delas é macete. Se você isolou o x, você vai substituir o x. Então,
a variável que você isolou no primeiro passo vai ser a variável que você vai substituir no segundo passo, na outra equação, tá? Isso é um macete mais, assim, tradicional que tem. O outro macete está na seguinte situação. Aqui, ó, quando eu escrevo essa equação, 3x mais 4y igual a 72, eu tenho duas variáveis, x e y. Fiz a substituição, como manda o figurino. Quando eu olho para a segunda linha aqui embaixo, após a substituição, eu encontro apenas a variável y. Ou seja, eu saio de uma equação com duas variáveis e fico com apenas uma. Isso significa que está tudo certo. Tá bom? Tem que acontecer isso. Vamos supor que você fez a substituição e continua x e y. Então está errado. Apaga e faz de novo. Tá bom? Fechou? Terceiro passo. Então nós vamos agora resolver essa nova equação de apenas uma variável, que é essa aqui, né, que a gente tinha feito no passo 2. Tá bom? Bem, aqui agora eu vou fazer a distributiva, tá? Eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar o 3, vou multiplicar com o 20 e o 3 vou multiplicar com o y. Então vai ficar 60 menos 3y mais 4y igual a 72. Fechou? Então, só uma incógnita, letra para um lado, número para o outro. Não tem mistério, cuidado com os sinais. Não vou me errar sinal, pelo amor de Deus. Fechou? Então, menos 3y com mais 4 fica 1y. 72 menos 60, né? Aquela velha história. Passa para o outro lado, inverte o sinal, inverte a operação, tá? Então, nós temos aqui y igual a 12. Muito bem. Fechou? Fechou? Não, não fechou. Por quê? Por que não fechou, professor? Por quê? Porque é o seguinte, qualquer sistema de equação, ele vai dar um par ordenado como resposta x, y, tá? Então, eu já determinei o y, agora só falta o x. E como eu vou fazer isso? Deixa eu refrescar a tua memória. Lembra da primeira expressão lá do primeiro passo? Sabe o primeiro passo? Lá no comecinho? Quando você botou o x, isolou o x e botou assim, x igual a 20 menos y. Lembra? Então, você vai utilizar isso no quarto passo. Por quê? Por quê? Porque quando você descobre o valor de y, automaticamente você consegue determinar o x. Porque aqui mostra, né, que o x depende do y. Então, é 20 menos 12, que foi o valor do y que a gente determinou ali no terceiro passo. Portanto, x igual a 8. Ou seja, portanto, aqui, ó, portanto bem bonitinho. Solução é 8 e 12. Sempre, primeira coordenada é x e segunda é y, tá? Esse é o par ordenado. Ok? Tranquilo, né? Bem tranquilo ali. Essa é a questão de prática, tá? Prática. Vamos pegar um outro exemplo. Eu vou fazer tudo junto aqui, tá? Eu vou distribuir aqui pelos slides. Eu só vou botar o primeiro, segundo, terceiro, quarto passo para você se sintonizar, né? Para você se localizar no procedimento. Mas isso não precisa colocar, você vai fazendo naturalmente. Então, o primeiro passo é isolar uma variável, ou seja, primeiro passo, eu vou isolar ou x ou y. Nesse quesito, eu vou escolher o x de novo. Por que eu escolhi o x? Porque eu gosto. Tem uma escolha, um motivo, mas é porque eu gosto, tá? Então, eu isolei aqui. Segundo passo, vou fazer a substituição na outra equação, tem que ser na outra, tá? Não pode ser na mesma. Então, vai ficar 25 menos y mais 3y igual a 55. E o terceiro passo é resolver essa expressão. Eu vou fazer o terceiro passo aqui. Vou trocar a corzinha, porque esse azul já está me incomodando, já está me cansando. Terceiro passo. Então vai ser, vou repetir a equação, né? E depois resolver essa equação. Veja que aqui eu já vou determinar o valor de y e, consequentemente, eu consigo determinar o x, né? Então,
faça a distributiva ou chuveirinho, como alguns conhecem, chuveirex. Então, 50 menos 2y mais 3y igual a 55. Bem, vai ficar y igual a 55 menos 50. Portanto, o y vale 5. Fechou? Viu como é automático, né? Você vai... Requer prática, tá? Questão de prática. Mas é gostosinho de fazer. Depois que você pega o ritmo, meu Deus, coisa linda de fazer. Quarto e último passo, você vai pegar essa expressão, x igual a 25 menos y, e vai botar lá. O y vale 5, então vai ficar 25 menos 5, x igual a 20. Acabou. Tchau. Portanto, solução é 25. Beleza? É isso, galera. Método de substituição, bem aqui, ó. Temos aí menos de 15 minutos para explicar sobre isso. Agora, o ideal é que você faça exercício sobre isso, busque na internet. Se você botar lá exercício sobre o sistema de equações, 8º ano, você vai conseguir fazer tranquilamente. Método da substituição. Tá bom? Sempre bom botar para ficar bem claro para o Google te entregar o exercício correto. Fechou? Valeu então, galera. Qualquer dúvida, você sabe, né? Na aula vocês podem perguntar ou deixa um recadinho para mim que a gente vai conversando aí no WhatsApp ou aqui nos comentários, enfim, tá? Fechou? Um abraço pra vocês. Tchau, tchau.